Falar sobre o que acontece externamente a nós é muito mais simples do que falar sobre a internalização de sentimentos que a gente tem e essa construção do que a gente acha que a gente é. Então, vê se faz sentido. O corpo, para além dele possuir memória, ele também possui uma identidade, né? A gente costuma chamar isso de imagem corporal, que a gente coloca como um ponto fundamental para a construção do que pensamos ser, para nossa identidade pessoal. E esse desenvolvimento, né, da nossa imagem corporal, ele está muito ligado principalmente ao que a gente pensa ser no âmbito social, né? Que acontece pela preocupação que a gente tem pela visualização das outras pessoas ao nosso redor sobre quem nós somos, que vai causar um efeito direto nessa elaboração do nosso corpo como uma imagem. Então a gente se fala, se move, pensa e sente de acordo com essa imagem que a gente vem construindo com o passar dos anos. Então, para a gente mudar esse nosso modo de agir, a gente também deve mudar essa imagem que a gente tem de nós mesmos. E a gente só consegue isso através de uma mudança, né, dinâmica das nossas reações, das nossas externalizações. Através de uma mudança de natureza motivacional, né, que vai mobilizar todo o nosso corpo em prol de uma transformação que a gente vai ter em relação aos nossos movimentos, né, a nossa expressividade. E a nossa imagem, ela nunca é imutável, né? Ela sempre vai mudando de ação para ação. Só que com a repetição a gente costuma adquirir um hábito, né, sobre a nossa autoimagem, sobre o nosso comportamento. E isso sim vai adquirir um caráter fixo, né, de imutável. Quando a gente coloca em perspectiva toda essa obtenção de hábitos, a gente tem que lembrar que a gente inicia o nosso desenvolvimento quando crianças, né, numa taxa de mudança muito alta. Todas essas experiências próprias que vão sendo sentidas, né, e compartilhadas a partir dos nossos órgãos sensitivos vai nos levar a descobrir nós mesmos, né? Vai fazer com que a gente leve a nossa consciência a outros pontos corporais que talvez a gente não pensasse. E cada nova função, né, cada nova experiência vai modificando essa nossa imagem que temos de nós. Só que essa nossa autoimagem, ela é menor, né, que a nossa capacidade e nossa potencialidade real. Porque ela é construída só a partir daquilo que a gente usa com real intenção. E talvez isso tenha relação com o fato de que as necessidades da sociedade, elas são satisfeitas com um desenvolvimento muito mínimo do indivíduo. E assim o nosso desenvolvimento do potencial básico, ele vai se encerrando ali no início da adolescência, né? Através das demandas sociais que buscam capacitar essa nova geração, né, a ser aceita como útil, né, perante a sociedade. Então, nesse sentido, a sociedade ela vem a se constituir, né, de pessoas crescentemente semelhantes e semelhantes em seus jeitos, comportamentos, objetivos. São poucos os indivíduos que eles veem os seus valores como não referenciados, né, nesse construto social. E aí, como se o sujeito estivesse no lugar errado, ele tenta esconder essas peculiaridades que ele tem, as questões individuais, etc., para tentar se alinhar a esse perfil social que a gente imagina que existe, se alinhar com essas necessidades alheias, para se adaptar a esse lugar errado, né? Que por uma idealização social de utilidade ele começa a desejar ocupar. E se ele falhar, ele vai ver o seu próprio valor diminuído, né? E as suas experiências futuras podem ser afetadas por causa disso. A gente nota isso muito mais presente no cenário universitário, mas não significa que ele não exista em outros grupos sociais, onde muitos jovens se sentem perdidos, se sentem fracassados, onde eles só vão se sentir mais seguros caso eles descubram uma carreira para seguir, né? Caso eles descubram uma utilidade social. Então vem acontecendo uma retirada de espontaneidade, né? Desde a nossa infância, através desses julgamentos que são muito mal elaborados, que tem exatamente um objetivo de demonstrar padrões de comportamento que a gente deveria seguir. Como se existisse o certo e errado, sabe? Como se a sua pura expressão de ser, né, de ser quem você é, já não fosse o suficiente. Como se isso não fosse suficiente, né, pra gente ficar satisfeito com o desenvolvimento das nossas crianças. Isso vai tirando o desejo da gente experimentar, né, de experimentar novas situações, que pode nos levar a uma diminuição, né, das capacidades instintivas que a gente tem de lidar com situações, né, de sentimentos e reflexões que a gente tem que fazer sobre nós mesmos e o nosso próprio comportamento no dia a dia. E a não execução, né, dessa demanda e as críticas, elas vão afetar esse nosso potencial de relação que a gente tem com o mundo. Porque a autoimagem, ela também é estética, né? E ela depende muito da nossa relação que a gente tem com o mundo. No sentido de que essa estética que afeta a nossa autoestima, ela se mostra, né? Principalmente quando a gente sente vergonha do nosso próprio corpo, né? Que vai nos levar a sentir esse processo de compreensão do eu, né? No começo das nossas vidas,
muito mais difícil, vai ser um processo muito mais complicado. Porque a gente se importa, né, com a opinião que tem das pessoas ao nosso redor, do nosso ciclo familiar principalmente, que está influenciando diretamente no nosso desenvolvimento. E é só com o avanço da idade que a gente vai desenvolvendo esse nosso próprio senso de propriedade intelectual, de propriedade corporal. Só que até a gente chegar nesse desenvolvimento, a gente já passou por muitas críticas alheias, muitas tentativas de tentar enquadrar a gente em um padrão corporal, um padrão de alimentação, um padrão comportamental. Então a gente se vê meio que forçado a tentar se adequar, né, a esse grupo familiar, a esse grupo de amigos, nos grupos sociais, sem que a gente tenha construído, né, essa autoimagem por nós mesmos, na verdade sendo influenciados pelo meio que a gente vive. E a gente deve compreender que todo sujeito ele deseja melhorar a autoimagem dele, né? Só que para isso a gente tem que permitir primeiro a autovalorização como indivíduo. Mesmo que os defeitos desse indivíduo eles excedam as suas qualidades, né? Segundo a sociedade. Porque ninguém é perfeito e todo mundo está em um processo de evolução, né? Das suas características de lidar com as situações. É difícil a gente encontrar uma pessoa que o corpo inteiro seja acessível à consciência, né? Porque as partes do corpo que são definidas pela consciência, elas são aquelas partes que vão servir a gente no dia a dia, né? E quando as partes que estão mudas, né, elas vão exercer apenas um papel indireto na vida das pessoas, elas são praticamente esquecidas quando a gente está em movimento, né? A gente pode refletir que ter uma imagem completa de nós mesmos é algo que é muito difícil. A gente teria que ter consciência de todas as nossas articulações e de toda a superfície do nosso corpo. Isso acaba mostrando pra gente uma outra questão, né? De que tudo que a gente faz está de acordo com os limites da nossa autoimagem, sendo essa uma diminuição do nosso potencial real, porque a gente pode observar uma variação de relação que a gente tem com a autoimagem de movimento para movimento, né? De atividade para atividade. Quando a gente se coloca em alguns movimentos inusitados e situações novas, a gente logo começa a perceber algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de comprimento, de espessura e outros aspectos, né, que a gente vai notando a cada novo movimento que a gente realiza. E ao pensar nessa construção, né, de que a gente faz do nosso ser, o seu desenvolvimento ele pode se apresentar em 3 estágios. O primeiro seria esse caminho natural, né, que se mostra como alguma coisa semelhante a todas as pessoas, porque todas as pessoas andam, falam, brigam, dançam, descansam. É como a gente se mostra, né, da maneira mais comum e mais natural possível no meio em que a gente vive. É como mostramos e expressamos, né, da forma mais comum ao ambiente cultural que cerca todos nós. Com o decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai entrando nessa perspectiva individual que seria o segundo estágio. As pessoas elas vão encontrando o seu próprio modo especial de expressão, né, de falar, de correr, de brigar, de dançar. Só que quando esse modo pessoal apresenta resultados comunicativos muito bons, ele tem uma tendência a ser adotado por outras pessoas. É uma coisa que a gente costuma ver nos povos, né? De ter essa criação de uma identidade, né? Alguns exemplos muito simples poderiam ser essa associação que a gente tem, né? De que o brasileiro samba, né? Ou pelo menos uma grande maioria dos brasileiros sambam, ou por exemplo os japoneses lutam judô, enfim. Então o terceiro ponto ele se passa pelo método de fazer algo, né? Um método específico de realizar determinado ato que vai vir de um conhecimento e não mais da naturalidade do fazer. Então gradualmente as práticas naturais elas foram dando lugar a esses métodos adquiridos, né? Que são mais profissionais, né? Onde a sociedade acaba forçando o sujeito a buscar essa linha de execução ao invés de alguma coisa mais naturalizada. Então a gente meio que expurga, né? Tudo que a gente aprende naturalmente da nossa autoimagem por esse consumo do sistema. A gente vai transformando as pessoas úteis para a sociedade, mas pouco espontâneas. Principalmente pouco espontâneas nas suas vidas, né? E a gente necessita exatamente isso para conseguir analisar melhor essa recorrência que acontece da nossa autoimagem, da gente sempre estar se modificando. A gente precisa de mais espontaneidade para colocar em perspectiva a nossa autoimagem. Então, apesar de oferecer um aspecto positivo, né, pela sistematização, ela proporcionar assim, uma funcionalidade, uma rapidez nessa questão de produtividade, a principal desvantagem é que muitas pessoas elas nem tentam fazer coisas especializadas, né?
Então as pessoas pouco desenvolvem os seus aspectos naturais e individuais, né, que seriam os dois estágios anteriores. A gente vai deixando eles de lado e vai sendo consumido pela sistematização. Vamos gerando, né, um dualismo entre mente e corpo, que é um resultado das restrições que a gente coloca, né, as restrições morais, físicas, sexuais, enfim. Então a gente consegue ver que esse corpo ele é pensado mais biologicamente, né, de modo que a gente vai se distanciando da vivência corporal, né, a gente vai tendo mais controle sobre o nosso corpo físico, né. E assim ele vai se encaminhando para um processo de formação útil à sociedade, né? Só que em parte ele vai tirando essa nossa autenticidade, né? E talvez assim a gente vai subdesenvolvendo, né, a nossa autoimagem, né? Uma autoimagem que na verdade tem que fazer sentido para você, né? E que aí sim vai fazer sentido para o mundo, né? Quando você estiver em paz consigo mesmo, quando você estiver em equilíbrio consigo mesmo e não, de certa forma, alienado e moldado, construído para ser algo útil à sociedade. Porque seria muito ótimo se você conseguisse fortalecer as suas próprias vontades, né? As suas reais formas de ser, para que assim você consiga ser mais condizente, né? Você conseguisse enxergar com mais sentido o meio em que você está inserido. Então isso aqui que eu trouxe é mais uma oportunidade, né, da gente pensar a nossa vida, né, de você refletir o que você faz, sobre o porquê que você faz e se você faz como você gostaria de fazer. É mais uma chance para você se colocar em perspectiva, é mais uma chance para você despertar, de você se permitir expressar, de você se permitir sentir, de você se permitir arriscar e não se sentir mais alienado, de você não se sentir mais conduzido, né? E quem sabe você transportar essa reflexão, você colocar ela no seu dia a dia, você se ouvir mais, você se sentir mais, você se sentir principalmente mais ser humano. Porque isso vai remetendo, né, o que a gente vem falando já nos outros vídeos, né? Porque a vida não é sobre performar, a vida é sobre ser. É sobre se movimentar e o que acontece nesse caminho enquanto a gente está se movendo, né? É como o viajante fala, né? Se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje. Faz sentido isso pra você?